Olá pessoal, tudo bem com vocês? André Tarifa, me apresentando para quem ainda não me conhece. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura desse livro aqui, Calma, Emmanuel Chico Xavier, com este lindo mestre aqui na capa. E o capítulo de hoje é o capítulo 6, que chama Segurança Íntima. O capítulo anterior, o capítulo 5, chamava Serenidade e Paciência. Mostrava como nós construíamos a nossa serenidade e com paciência, né? Tratava muito bem desses dois temas. Segurança íntima vai seguir uma sequência desse assunto. Vai mostrar como, com essa serenidade, com essa paz, nós vamos construir uma cidadela, ele usa o termo cidadela, uma fortaleza interna para que não soframos influenciação externa, mesmo que nós sejamos suscetíveis a essa influenciação, mas ela vai chamar nossa atenção, esse capítulo, para a nossa autonomia, que nós temos que respeitar os outros e a decisão que os outros tomam, e os sofrimentos e essas coisas todas que cada indivíduo vive por si, bem como nos isolarmos e termos autonomia dos nossos atos, independente da influenciação externa, mesmo daqueles mais próximos, mesmo daqueles a que amamos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá legal? Eu começo fazendo essa observação, então vamos para o primeiro parágrafo. Ante os impactos emocionais do cotidiano, já Emmanuel falando, estimarias construir a segurança íntima a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva e podes indiscutivelmente construir semelhante refúgio. Construir semelhante, a gente constrói essa cidadela íntima, interna, que nos vai dar segurança. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Com certeza eu já falei em algum outro capítulo anterior, e provavelmente vou falar algumas vezes ao longo dessa leitura, ao longo do livro, que a doutrina espírita, ela reconstrui, ela devolve para a gente uma autonomia sobre a nossa vida. Nós não terceirizamos para Deus, para os santos ou para o demônio, as mazelas ou os benefícios da nossa vida. Nós tomamos ciência de tudo que a gente faz, tem consequência positiva ou negativa, e eu naturalmente busco, na minha evolução natural, o caminho de retorno, né? Eu gosto muito do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Então todos nós saímos da casa do Pai, damos uma volta na vida milenar que nós vivemos, à medida que nós vamos ganhando autonomia pelo nosso próprio livre-arbítrio, nós vamos constantemente aumentando a nossa autonomia e ganhando livre-arbítrio, fazendo coisas boas ou coisas ruins, nos distanciamos naturalmente do Pai e no fim voltamos aos seus braços. Eu gosto muito dessa parábola, eu gosto de imaginar que nós todos de alguma forma acabamos vivendo assim. Nós vamos o filho pródigo, ele sai de casa, ele passa todas as mazelas que ele tem que passar e volta para a casa do pai quando ele percebe os equívocos que ele cometeu. Todos nós passamos por isso. E a doutrina espírita, ela dá essa autonomia para a gente. Chega uma hora que a gente percebe, Kardec falava assim, toda vez que Kardec ia falar alguma coisa sobre o espiritismo, ele falava assim, o espiritismo, quando bem compreendido, e discorria. Eu digo assim, que o espírita, quando bem entende o espiritismo, uma hora vai cair essa ficha para ele, de que ele tem as rédeas, ele retoma as rédeas da própria vida e a partir daí ele começa a tomar as decisões a fim de que sofra menos. Isso nós vamos ver no desenvolvimento, inclusive, desse capítulo. Emmanuel continuando a falar, aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que a dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos,
somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Agora eu vou ler um trechinho dos meus comentários. No nosso atual estágio de evolução, aqui, de habitantes desse lindo planeta chamado Terra, ainda no platô de provas e expiações, numa classificação que a gente encontra na codificação de Kardec, todos nós sofremos, e não é porque somos vítimas ou porque sem sofrimento não se evolui. Essa sensação que muitos temos, não, a gente está aqui na Terra para sofrer mesmo, e que se não sofrer a gente não evolui, etc e tal. Não é bem assim. Eu vou ver se vocês conseguem entender o meu raciocínio. A gente sofre porque a gente erra. E como consequência natural das leis divinas, respondemos por esses erros, num processo natural de ação e reação ou causa e efeito. Essa lei linda, divina, esses são adjetivos que eu dou para ela, perfeita, não tem o intuito de punir quem erra, e sim de educar. Eu erro, eu arco com as consequências desse erro, e na medida que eu aprenda com essa consequência, leve o tempo que levar, em um determinado momento, eu não cometerei mais aquele equívoco. Logo, eu não sofrerei mais a sua consequência. Num processo de evolução normal, com o tempo eu vou errar cada vez menos, por consequência eu sofrerei cada vez menos. Logo, todos estamos em maior ou em menor grau, sofrendo, e única e exclusivamente o que merecemos e podemos suportar. No fim das contas, foi nós mesmos que demos causa, certo? Não compare nunca a sua dor com a do outro. Cada um vive o seu processo. Então, a lei de causa e efeito, ação e reação, alguns colocam diferença, eu entendo que tem algumas diferenças, outros colocam tudo no mesmo balaio, não tem problema nenhum, é importante, é só a gente entender que tudo que a gente vive é consequência de uma causa anterior que nós mesmos demos. Então, se eu estou sofrendo, é porque eu cometi equívocos lá atrás. E esse processo é educativo, não é punição. Por isso que é esse negócio, não, tem que sofrer, tem que ter dor, senão a gente não sofrer, a gente não evolui. Não é bem assim, porque é tudo consequência. Eu poderia não estar sofrendo tanto, e porque eu não cometi tantos erros, ou eu posso também resgatar muito desses equívocos através do trabalho no bem, através do trabalho no amor, através da caridade. Nossa, uma infinidade de coisas positivas que suplementariam esse processo doloroso de ajuste. Mas, de qualquer forma, esse processo é só responsabilidade minha. Se é responsabilidade minha, eu errei antes, eu não erro mais, o futuro vai ser diferente. Eu poderia cometer outros erros, sofrer outras consequências diferentes. Mas uma hora eu aprendo. Né? Aquela frase famosa do Chico lá, que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. É muito legal isso, né? Voltando a Emmanuel, alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condução do próximo. É muito complicado isso. Quando nós estamos falando de entes mais próximos, são aquelas pessoas a quem nós devotamos mais carinho, mais amor, que está no nosso círculo muito próximo. É complicado a gente aceitar algumas escolhas que nós entendemos que são equivocadas. Talvez o segredo seja a gente entender que todos esses entes queridos estão nossos familiares.
Aí aqui eu abro um parênteses que eu recomendo que nós leiamos, como eu tive que ler, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item parentela corporal e parentela espiritual. Tem diferença, é importante, é super elucidativo esse capítulo e esse texto, para compreender uma série de questões na nossa vida, no nosso círculo familiar consanguíneo e no nosso círculo familiar espiritual. É muito natural que nós todos tenhamos, às vezes, grandes amigos que nos parecem mais próximos que irmãos, às vezes. Isso acontece muito. É muito natural que nós, principalmente assistindo algum tipo de noticiário mais baixo que tem por aí, entender alguns conflitos familiares muito complicados, e talvez você que esteja assistindo esse vídeo viva um desses conflitos familiares muito duros, muito complicados, entender a razão de tudo isso. Esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo explica bastante. Por mais que nós amemos o ente próximo, ainda sou eu falando, né, Emmanuel? Precisamos entender e respeitar as suas decisões, por mais que nos doam ou sejam diferentes do nosso ponto de vista. Cada um tem o seu próprio processo educacional. Esse processo educacional que eu falei ali nos parágrafos anteriores, de ajuste por erro e acerto, consequência tal. Isso é individual de cada um. É meu, o da minha esposa é diferente do meu, o do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu primo, do meu sobrinho, todo é diferente. Cada um é um espírito que vive milênios, viveu milênios, viverá outros tantos à frente, com características próprias, com ajustes próprios. E a gente não tem o direito de intervir na opinião alheia, ao ponto de interferir nas decisões dessa pessoa. Voltando a Emmanuel, partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução dos nossos problemas. Sem interferência na decisão, agora um comentário meu, sem interferência na decisão, que era dos 2 parágrafos anteriores, cabe-nos ajudar ao nosso próximo, principalmente ao ente amado próximo, quando ele encontrar contratempos na vida, como eu gostaria de ser auxiliado quando eu encontrar contratempos na minha vida. Isso aí é a aplicação de uma regrinha linda que nos foi deixada pelo Mestre. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. É a velha e boa máxima de vamos fazer para o outro aquilo que eu quero que faça para mim. É a condensação de todos os mandamentos, né? É o suprassumo das leis divinas, né? Uma regrinha simples que se a gente conseguisse aplicar, já estaríamos em outro estágio. Na verdade, ainda mais com quem tem muito próximo da gente. Caminhando para o final do capítulo, os 3 últimos parágrafos. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. Para eu estar seguro, eu tenho que estar em paz. Olha como, se eu não estiver em paz comigo mesmo, eu não tenho equilíbrio. Então como é que eu garanto essa cidadela, essa fortaleza que ele fala desde o início do capítulo? Né? Vigiai, orai e vigiai. Não vamos deixar abrir uma brecha nas muralhas dessa segurança íntima, dessa cidadela. Reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem aos outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos
que toda criatura irmã tem seu próprio corpo, com sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea: amai ao próximo como a ti mesmo, só faz para o outro aquilo que você quisesse que fizesse para você. Essa é a regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Até poético no final, né? Emmanuel é sensacional. Era isso, é o resumo desse capítulo. Eu estou gostando muito de fazer. Eu sinto que eu não tenho muito poder de resumo, né? Alguns vídeos acabam ficando longos, uns ficam um pouco mais curtos, mas eu peço a compreensão porque Emmanuel traz muita sabedoria, Emmanuel traz muita riqueza nos seus ensinamentos, e se a gente se preocupa um pouquinho só em aprofundar isso, tem muito material para a gente encontrar na codificação, em especial. Você vê que as coisas se coadunam, as lições do cristianismo com a codificação, a Revista Espírita e toda a obra de Kardec. Quando você junta uma coisa com a outra, você encontra uma coisa dando subsistência à outra. Elas são complementares, ao mesmo tempo elas abrem novas frentes na filosofia para a gente conhecer, aprender e evoluir, tá bom? Beijo com vocês, no coração de todo mundo. Até o próximo capítulo. Eu vou continuar lendo, estudando, estou me divertindo, tomando fazer. Fiquem com Deus.